pessoal, que a paz do nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Hoje estamos, no nosso momento com Deus, especial do Dia dos Pais. E hoje meu pai está aqui comigo, meu pai, pastor Irineu, e vai estar participando conosco desse momento com Deus. Pai, dá uma palavrinha. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder representar os pais nesse dia. É com muita alegria que nós damos início ao momento com Deus. Feche seus olhos, vamos estar fazendo uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, Oh eterno Deus, Senhor, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Oh aleluia. Senhor, neste momento nós damos início, Pai, ao momento com Deus, Oh glória especial a Deus. do Dia dos Pais. Aleluia, E já te pedimos, Jesus. Senhor, que o Senhor venha de encontro com cada Grandioso papai, és tu, Senhor. Pai, que assim Cada seja. paizinho, Pai, que estará assistindo Oh, esse vídeo. aleluia. E os que não puderem assistir também, Senhor, nós te Oh, pedimos que o glória a Senhor Deus. vá de encontro com cada um Papai, deles. abençoa E que o essas Senhor vidas. possa dar um dia de bênção, Oh, um dia de glória a glória Deus. para todos esses homens Aleluia, guerreiros, gozo, homens de alegria. Deus. Em Oh, nome de Deus, Jesus, é o que Pai, te nós te pedimos, Pai, agradecemos. em nome Amém. de Jesus. Antes, gostaria de cantar um louvor com meu pai, um louvor que marca muito a minha infância, Desde pequenininha eu ouço meu pai cantando este hino e é o hino propício para esse momento. Você que conhece pode louvar conosco, Divino Companheiro. Vamos lá? Divino companheiro no caminho, tua presença se tornou ao transitar. E tu que se faz de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faze-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para morar. Faze-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Aleluias. Glória Ai, a que hino Deus. gostoso, que momento gostoso.
louvar este hino, fechar os olhos é a mesma coisa de estar lá na igrejinha, no Parque Fernanda, né, onde tudo iniciou a carreira pastoral do meu pai, né? E a gente fecha o olho e vê aquela igrejinha e vê meu pai ali em cima daquele púlpito louvando e falando do amor do nosso Deus. Este é um louvor que tem gostinho de infância e eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de louvar este hino juntamente com meu pai nesse dia tão especial. E eu já quero convidar o meu pai para estar trazendo uma breve reflexão, né, para todos os papais que estão nos assistindo. Amém. Para mim é um prazer imenso poder representar os pais, a minha posição de pai, feliz, alegre, contente por estar juntamente com a minha filha apresentando este culto. Para mim é um motivo muito grande. É um exemplo de pai dentro da palavra, porque estou aqui para exemplar os pais. E nada melhor do que a gente ter o exemplo do lado. E minha filha é um exemplo. Cresceu no temor do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Ensina a teu filho o caminho que se deve andar, e ele crescerá, mas jamais ele se desviará dele. Então, minha filha cresceu desde criança, louvando ao Senhor dentro do lar, e hoje é uma pastora, apacentadora de ovelhas, exemplo para nós, para mim, que sou pai, e para todos que congregam com ela, todos os filhos espiritual, cuja qual ela ainda não teve o prazer de ter o seu próprio filho paternal, mas ela tem muitos filhos espiritual, cuja qual ela demonstra muito amor, e isso é de grande importância, porque para ela fazer isso, ela teve exemplo, e eu posso dizer isso, que eu trouxe para comigo o exemplo da palavra do Senhor, quando eu aprendi na minha mocidade, quando eu aceitei a Jesus com 18 anos, e até aqui posso dizer, o Senhor tem me ajudado. Então todos os pais podem ter esse exemplo, ter o filho do lado, ter o filho na presença do Senhor. Eu não tenho somente a minha filha Gislaine, mas eu tenho também o meu filho William, tenho minha filha Cristiane e tenho o meu filho Davi, que eu criei pela graça do Senhor. E também tenho as minhas netas, que também criei com muito amor e como filhas. Então, nós temos um exemplo de pai. Um exemplo de pai que demonstrou amor a seus filhos. Criei meus filhos com muito amor, com muito carinho, e tudo que eles vivem hoje é porque eles tiveram exemplo dentro de casa, comigo e minha esposa. Nós temos muita alegria em ter a nossa família, nossos filhos, nossos netos ao nosso redor. Tenho uma esposa maravilhosa e tenho uma família maravilhosa. Então, se todos os pais têm esse prazer, é uma alegria. Mas se não tiver esse prazer, procura ter esse belo prazer na palavra do Senhor. Porque os pais que estão longe podem chegar perto dos filhos. Os filhos que estão longe podem chegar perto dos pais. Porque o amor é muito importante. E o que o Senhor nos ensina
é que nós devemos de amar os nossos filhos, criar nossos filhos na doutrina, se necessário, todos os dias, encontrar com nossos filhos, beijar os nossos filhos, porque a palavra do Senhor nos ensina que quando nós beijamos os nossos filhos se alegram. Eles, em vez de ficar irado com os pais, eles ficam amorosos, porque eles sentem o amor do pai e sentem o prazer de ter o pai ao seu lado. E é isso que eu faço desde criança. Sempre dei o exemplo a meus filhos, sempre beijei meus filhos e sempre honrei os meus filhos. Os meus filhos, até a data de hoje, eu posso garantir, eles nunca ouviram um palavrão da minha boca. Eles nunca ouviram eu discutir com ninguém, bater boca com ninguém, nunca ouviram eu ofender ninguém, batendo, descendo o braço em ninguém. Então eu dei exemplo de pai. Ah, mas o mundo não cogita isso, o mundo traz muita complicação, mas nós temos que trazer para dentro de casa exemplos. Então eu não trouxe esse mau exemplo dentro de casa, sempre amei a minha esposa, sempre honrei ela, minha esposa, e sempre transmiti o meu amor à minha esposa, e com o amor que eu transmito a ela, eu transmiti a meus filhos, e hoje são todos casados, e todos eles honram sua esposa, as mulheres honram seu marido, e temos um exemplo dentro do lar. Tanto é que hoje eu estou aqui com a minha filha Gislaine, que é um exemplo, para mim é uma pastora exemplar. Meu genro é um pastor exemplar. Tanto é que eu congrego com eles com muita satisfação, com muita alegria. Estamos no ministério, dando início a um ministério muito maravilhoso, que é uma aliança com Deus, é o Ministério Hebron. Vale a pena servir ao Senhor. Eu estava no ministério há 38 anos, no ministério O Brasil para Cristo, o ministério cuja qual eu criei todos os meus filhos dentro desse ministério. Nunca coloquei meus pés fora desse ministério. Para dar exemplo que uma árvore, se ela ficar mudando muito de estação, mudando os seus locais, ele não cresce uma árvore frutífera. Ele tem que crescer num local só, a ser plantado junto ao ribeiro de água, de acordo com a palavra em Salmos 1, que nós temos que estar plantado junto ao ribeiro de água, e ali sendo alimentado pelo Senhor, de acordo com a palavra, com a sã doutrina da palavra. Então, nesse ministério O Brasil para Cristo, eu pude aprender a servir ao Senhor, juntamente com meus pastores, que eram um exemplo e é um exemplo na palavra do Senhor. Nada tenho contra. Hoje eu estou no Ministério Hebron e não posso dizer, agora eu estou melhor, agora eu estou me reconhecendo, agora eu sinto mais feliz. Não, isso jamais vai sair da minha boca, porque eu estou na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor e sempre honrei o meu ministério. E eu sempre honrei o Brasil para Cristo, porque é um ministério amplo, um ministério de raiz, é um ministério de exemplo. Eu sempre servi ao Senhor, estive com um exemplo de pai, que é o missionário Manuel de Melo, um exemplo de pai, que ele tem os seus filhos, que hoje assumiu a liderança ali da igreja, e estão ali exemplando o pai. E isto é maravilhoso. Quando o pai é um exemplo para os filhos seguem o exemplo do pai. E isso é bom, porque hoje o Brasil para Cristo continua com os filhos
mas continua como o mesmo exemplo que o pai deixou. A mesma raiz, porque isso honramos. Isso é importante, irmãos. Quando nós somos um tronco, onde os nossos galhos crescem e dão o seu fruto. Hoje eu tenho minhas filhas, eu tenho meus netos, tenho as minhas netas e tenho uma família maravilhosa. Por isso, a todos os pais eu deixo esta palavra. Ser um exemplo para a tua família, ser um exemplo juntamente com a sua esposa, ser um exemplo dentro do seu lar. Traz palavra agradável aos olhos de Deus e aos olhos de teus filhos, porque é isso que Jesus ensinou, é isso que o Pai Eterno ensinou, quando Jesus começou a sua caminhada, que está ali em Mateus 3, versículo 17, Deus olha, na hora que Jesus foi se batizar, Deus olha lá dos céus e representa no Filho dizendo, e todos que estavam ali ouviram aquele bom e agrado brado da voz de Deus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. O filho que procura seguir o exemplo do pai, ele traz a alegria para o pai. Ele traz alegria, porque Jesus Cristo desceu sobre a terra, deixando o seu trono de glória, e ele disse, eu vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai. Então, nós estamos neste mundo, fazendo todos juntos a vontade de nosso Pai Eterno, que é Deus. Deus é o nosso Pai, um Pai Eterno. Mas todos foram criados por Deus. Todos foram criados por Deus. Até mesmo todas as criações que tem foi criado por Deus. Mas nós temos que deixar a vida de criado. Nós temos que deixar a vida de criado e assumir a vida de filho, porque criados todos são. E para assumir a posição de filho é necessário aceitar o amor do Pai. E o amor do Pai é este, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venham ter nele a vida eterna. Então todos têm que reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Fazendo assim, você assume a posição de filho, deixa de ser criado por Deus para ser filho de Deus. E essa é a posição que o Pai quer para todos os filhos. Ele chama todos à sua presença, para mesmo os que estão longe, Ele chama para perto. Ele nos colocou na posição para nós mesmo escolher. E como o Pai disse ao Filho, este é o meu Filho amado. Eu tenho o prazer de fazer a palavra de meu Deus, eu tenho prazer de fazer essas palavras com a minha filha Gislaine, que aqui está. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho me comprazido. Meus filhos têm me trazido muita alegria, todos eles. Todos os meus filhos têm me trazido muita alegria, muita honra, muita felicidade. Gostaria que todos os pais tivessem o prazer que eu tenho. Gostaria que todos os pais tivessem
a felicidade que eu tenho. Mas por que eu tenho essa felicidade? Porque a palavra do Senhor chegou ao meu conhecimento e eu o aceitei. Quando estava no mundo, ainda jovem, eu adquiri no mundo o apelido de pé de cana. Isso quer dizer que eu bebia muito e também eu fumava e também ia para as baladas, porque eu não tinha conhecimento da palavra de Deus até então. Mas um dia eu estava já com tudo marcado, e era um dia de sábado, com a balada marcada, com os bailes para ir. E nesse dia de manhã, a minha sogra, que hoje está comigo, ela foi que me anunciou a palavra. Ela, minha esposa que era criança e meu cunhado, eles que anunciaram, e minha tia Maria, foi eles que me anunciaram a palavra, e o meu sogro. Então, desse dia em diante, eu comecei a ir para a igreja. Eu ia, mas não fui liberto de uma vez, porque eu ia para a igreja. Eu ia, mas meus pais não sabiam que eu ia para a igreja. Eles pensavam que eu ia para a balada, porque era um costume meu sair para os bailes. Mas por um ano eu caminhei indo para a igreja. Eu ia para a igreja, eu tinha vício. Por isso que hoje, quando chega uma pessoa com vício dentro da igreja, eu sei como tratar, eu sei como lidar, porque transmitiram este amor para mim quando eu estava no mundo. Então eu bebia, fumava, fazia o que não devia fazer, contra a vontade de meu Pai eterno. Isso nem minha filha sabia, nem um dos meus filhos, porque como a palavra do Senhor diz, que quando a gente lembra daquilo que a gente fazia antes, a gente tem nojo, e isso eu tenho nojo da vida que eu levava de jovem, quando eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. Mas eu, com 18 anos, eu tive esse encontro com Jesus, e desde então a minha vida mudou. Desde então a minha vida mudou. Então você, pai que bebe, você, mãe que bebe, vocês que trazem esse mau exemplo para dentro de casa, porque isso não é exemplo, isso é trazer a morte para a sua família, para você e para a sua família. Então deixam e segue a Cristo, aceita Cristo e aceita Ele de todo o coração e vai para caminhar com o Senhor, porque é isso que Ele fez comigo. Hoje eu posso cantar com meus filhos como eu cantei com minha filha, eu posso orar com meus filhos, eu posso orar com minha esposa. Eu tenho um exemplo dentro de casa, minha esposa e eu, nós somos conselheiros de casais, muitos casais nós aconselhamos, muitos jovens nós aconselhamos. Então você pode também tomar esse exemplo. Mas eu estou no mundo e é diferente a minha vida, mas eu também estou no mundo e minha vida também é diferente, não é nada diferente da sua. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, que quer nos destruir, porque tudo aquilo que é contra a vontade de Deus procura nos destruir. Tudo aquilo que vem da vontade de Deus é para edificação, para construção. Por isso é que nós temos o exemplo dentro da palavra de Deus, que nós devemos de honrar, como está escrito aqui em Provérbios 4. Provérbios 4 diz assim no verso 1: Ouve, filhos, a instrução do pai, estai atento para conhecerdes o entendimento,
porque vós dou boas doutrinas. Não deixe o meu ensino, quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire o entendimento. Estime-a, e ela te exaltará. Se abraçare, ela te honrarás. Darás à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pela vereda da retidão te fiz andar. E andando por elas, não embaraçará os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o e não passe por ele. Desvia-te dele e passe de largo, pois não dorme se não fizer o mal. Foge dele o sono, se não fizer tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem o acha, saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que te deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, e os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ponderá a vereda de teus pés, seja reto, não declines e nem para a direita e nem para a esquerda. Retire os teus pés do mal. Então aqui nós vemos, que Davi, ele deu um bom conselho para Salomão, e Salomão, ele transmite esse bom conselho para todos nós, pais. Então, que possamos todos nós ficar com esse bom exemplo da palavra do Senhor. Se todos os pais pegar o exemplo que está na palavra, eu li o capítulo 4,
mas você pode ler desde o primeiro capítulo, que Salomão traz aqui uma regra de doutrina de pais e filhos, como Deus traz uma regra de doutrina com o próprio Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio nesse mundo e tudo que passou, ele deu exemplo ao Pai. Quando ele estava no monte da tentação, ele por 40 dias, ele jejuou por nós. E ali veio o atrevido Satanás procurando destruir, querendo enganar a ele, dizendo que ele estava com muita fome e que ele tinha poder. Satanás sabe com quem está lidando. Então, ele mandou que Jesus transformasse a pedra em pão e comesse. Mas Jesus, como um bom filho, ele aprendeu com o Pai que não se deve se dobrar diante das lutas, não deve se dobrar diante dos seus adversários, que devemos ser lutador. Para ser um bom lutador, temos que ter o exemplo do Pai. No caso, o exemplo do Pai foi este. Seu filho estava ali, diante de Satanás, estava vencendo diante das suas palavras, porque era sábio. Mas chegou Satanás, então mostrou tudo os ilustres que havia no mundo, e falou para Jesus: olha aí, se tu dobrares o joelho e me adorar, então eu te darei tudo isto. Veja que Satanás queria dar tudo que há, o mundo inteiro, para Jesus, para que Jesus dobrasse o joelho, o adorasse. E aí Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque somente Deus, o Pai, é digno de adoração. Então, ele saiu de perto de Jesus Cristo, porque só a Deus nós devemos de prestar culto. E quando nós o adoramos, estamos prestando culto, culto de adoração. Então, Satanás saiu e logo o Senhor enviou os anjos para alimentar o seu filho. Então é isto, nós, Pai, que possamos pegar esse exemplo e alimentar os nossos filhos, dar o melhor, porque foi esse o exemplo que Jesus nos disse dentro da palavra: se vós, sendo mal, sabe dar boas dádivas aos teus filhos, o alimento, quanto mais ao Pai Celestial, se vós pedir, Ele vos dará o Espírito Santo. Então, vamos pedir ao Pai, porque o Pai enviou o Filho trabalhou por nós, apacentando nós, e quando Ele ia para a glória, Ele falou: eu vou, mas vou rogar ao Pai outro Consolador, para que vós não fiquem só. Então enviou o Deus Espírito Santo, que hoje Ele ainda diz que o mundo não conhecerá, mas eu e você, que temos o conhecimento da palavra do Senhor, esse Deus Espírito Santo está em nós para nos ensinar, nós instruir os nossos filhos o caminho que se deve andar. Eu dou graças a Deus e agradeço a minha filha por essa honra, porque para mim é uma honra poder exemplar todos os pais sobre a face da terra, onde for ouvido essa palavra, que essa palavra permaneça no seu coração, como permanece no meu. Deus te ama e nós te amamos. Pais, os teus filhos te amam. Se você não deu o exemplo de pai, dá o exemplo de pai, porque eles te amam. Filhos, se o teu pai não deu exemplo de pai, porque ele não teve o conhecimento da palavra, mas se você teve o conhecimento, que foi o meu caso, eu fui o primeiro dentro de casa, eu não fui ensinado na palavra de acordo com hoje eu posso passar para os meus filhos. Meus pais não tinham conhecimento da palavra,
Quem ensinou eles a palavra foi eu. Meus pais são meus filhos na fé, meus irmãos são meus filhos na fé, meus cunhados são meus filhos na fé, porque eu preguei o Evangelho. Então, eu ensinei eles o caminho que devem andar. E meu pai foi um presbítero maravilhoso, um exemplo dentro da palavra. Ele leu a palavra do Senhor por umas 5 vezes. Então, ele pregava a palavra, ele não precisava ficar lendo, ele pregava diretamente. No caso, eu li, porque é necessário que vocês saibam que nós temos exemplo dentro da palavra de Deus. Mas a minha vida material e espiritual, eu posso dizer, ela caminha junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E com muita honra eu digo isso, e com muito prazer eu digo isso a todos os pais, que sejam felizes, que essa data que deixaram para nós, que possamos fazer bom uso dessa data e honrar nossos filhos, e que nós também possamos receber, como estou recebendo de minha filha e de meus filhos, honra, porque nós podemos honrar os nossos pais, como eu honrei meus pais. Hoje eu recebo na posição de pai, eu recebo a honra de minha filha, e assim vai, porque a palavra do Senhor, ela não para, é de geração a geração. E se nós ensinamos os nossos filhos, com certeza eles vão ter uma história muito boa de cada um de nós para contar aos seus filhos. Assim, eu agradeço essa rica oportunidade, e todos os pais, meus parabéns, parabéns por essa data maravilhosa que separaram para nós. Hoje, com muita honra, que eu sou pai, com muita honra, eu digo parabéns para você, para vocês, pai, parabéns para nós, pai. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É com muita alegria que nós passamos este momento gostoso na presença do nosso Deus. Agradeço meu pai por essa palavra, agradeço meu pai por esse exemplo, né, de homem, de pai, de pastor. E é com muita alegria, né, que nós finalizamos este momento com Deus. E eu sei que vocês aí também foram abençoados pela palavra do Senhor. Então esse foi o nosso momento com Deus. Nós ficamos por aqui e até a próxima ministração. Fiquem com Deus. Amém. Ê, pai, pensou que tinha acabado, né? Só que não. Temos uma homenagem para você. Então, Cris, pode começar. Oi, pai. Passando aqui para poder falar que o Senhor é um homem muito importante na minha vida, que o Senhor tem cuidado e zelado de mim, dos meus irmãos, das minhas filhas. O Senhor é um homem de fé, porque mesmo em momentos difíceis, o Senhor se apega com Deus e tem a certeza que sairá vitorioso como saiu, né, pai? Quero passar só para dizer o quanto eu te amo e que eu te admiro muito e que sou muito grata por ter o Senhor ao meu lado em todos os momentos. Felizes, tristes, o Senhor está sempre comigo. Obrigada por ser assim, dessa forma, pai. Companheiro, amigo, um verdadeiro pai. Muito obrigada por tudo, pai. Eu te amo demais. Feliz Dia dos Pais. E aí, velhinho, feliz Dia dos Pais. Que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida cada vez mais. Eu quero dizer que eu sou grata ao nosso Deus por ter me dado essa honra, né, de ser a sua filha, essa honra de ter tido o Senhor, né, como um pai, como um pastor, como um amigo, um protetor. O Senhor sempre esteve ao meu lado, ao lado dos meus irmãos, a todos os momentos das nossas vidas. Um homem muito íntegro, um homem muito trabalhador,
um homem que nunca mediu esforços para proteger, cuidar da sua família e honrá-la acima de tudo, honrar ao nosso Deus. O Senhor nos ensinou tudo o que nós sabemos hoje. Hoje, se eu estou à frente de uma igreja juntamente com meu esposo, é porque eu aprendi muito. Aprendi muito com o Senhor, aprendi muito com a minha mãe. Afinal, eu cresci vendo o Senhor pregar, o Senhor ministrar, o Senhor cuidar de almas, o Senhor evangelizar. Amava, desde pequenininha, o Senhor ia fazer a obra, ia evangelizar, eu ia correndo com o Senhor, pegava um monte de panfletos, saía correndo na sua frente que eu queria terminar primeiro que o Senhor os panfletos. Ai, como era gostoso, né? Nossa, eu só tenho a agradecer a Deus por essa base, né? Agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus por ter me permitido, né, ser sua filha. Então, Pai, não sei se eu encontraria palavras para descrever o quanto eu amo o Senhor, mas eu quero que o Senhor saiba que o Senhor estará para sempre no meu coração. E tudo que eu aprendi com o Senhor, eu levarei para toda a minha vida. Para toda a minha vida. Todos os momentos, sempre me lembrarei dos seus ensinamentos. E que um deles é honrar ao Senhor acima de tudo. Eu quero dizer que eu te amo muito, 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 muito. E que o Senhor é um homem muito especial na minha vida. Exemplo de pai, exemplo de esposo, exemplo de pastor, exemplo de homem. Te amo muito. Um beijo e feliz Dia dos Pais. Fala aí, velhinho. Firme e forte. Vim aqui pra te dar um feliz Dia dos Pais e pra dizer o quanto eu te amo e que eu espero um dia ser 50% do homem que você é pra minha mãe, que você é pra mim, pros meus irmãos, e que o Senhor é nosso espelho. Me espelho muito no Senhor, homem íntegro, trabalhador, que dá a vida pelos que ama. Tô querendo chegar assim, perto do Senhor na parte de estudo de Bíblia, na parte de igreja, mas calma aí, cada um com o seu dom, né? Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Mas saiba aí, se eu for 50% do que o Senhor é pra mim, do que o Senhor é pros meus irmãos, do que o Senhor é pra minha mãe, essa pessoinha aqui, ó, vão ser os mais felizes do mundo. Pode ter certeza. Espelho muito no Senhor e te amo. Feliz Dia dos Pais. A paz do Senhor, irmãos. Me perguntaram o que eu acho do meu pai e o que eu acho dele como um pai. E o que dizer de um homem que passou a vida inteira para cuidar dos filhos e depois dos netos e fez tudo o que deveria fazer e trabalhou duro e às vezes abrindo mão da sua própria felicidade para ver a felicidade dos seus filhos e dos seus netos. Esse foi o meu pai. Um homem íntegro que sempre correu atrás do certo e do correto. Um homem que fez de tudo pela família que ele tem hoje, fez de tudo para criar os filhos que ele tem hoje. E se eu me tornei alguém na minha vida, um profissional capacitado, um marido bom, foi porque eu tive o meu pai como um espelho. Eu via meu pai todas as noites orando pela minha mãe, orando por mim, meus irmãos.
Eu via meu pai jejuando por nós. Quantas vezes eu não cheguei de noite, à tarde, e todo mundo estava dormindo, mas meu pai estava orando por mim porque eu não tinha chegado ainda. Quantas vezes eu acordava de manhã e tropeçava no pé dele porque ele estava ajoelhado orando por nós. E meu pai é isso, é um exemplo de homem, é um exemplo de homem de Deus, porque foi isso que ele nos ensinou, a servir a Deus e a trabalhar muito. Então é isso que eu tenho do meu pai, é um grande pai e um grande pastor.